Américo, a imprensa internacional ficou enlouquecida. Inclusive, a gente jornalista, quando vê uma notícia como essa, quando começaram a falar, porque DeepSeek, fiquei com uma vergonhazinha, porque eu pensei, como assim, tá todo mundo sabendo? Eu nunca ouvi falar. Então, assim, às vezes é difícil, aquela que já se confessa, desculpa existir, gente. Porque fica difícil acompanhar o ritmo da tecnologia, cada dia tem novidade. Américo, de que maneira a imprensa ficou abalada? Abalada no sentido de ter de compreender mais para noticiar e mais. Lhe parece que Donald Trump, então não foi tão à toa assim que ele já anunciou 500 bilhões, tipo assim, vamos colocar de abre alas do meu governo aqui na tecnologia, 500 bi em inteligência artificial. Você acha que foi coincidência tudo isso, assim, com uma proximidade tão grande de dias, Américo, e depois vir à China e lançar essa baita empresa? Oi, Elisa, muito bom dia para você, bom dia para a Débora, todo mundo que nos acompanha. Vamos dividir então aqui a resposta nas duas perguntas. Vou começar pela primeira, a questão da imprensa. Nós tivemos 3 reações diferentes na imprensa internacional. Em primeiro lugar, assim como vocês, como eu, como quase todo mundo, a imprensa internacional também foi pega de surpresa por essa notícia. De uma hora para outra, essa startup chinesa conseguiu enfrentar com tamanha desenvoltura essas grandes empresas de tecnologia, as Big Techs dos Estados Unidos. Então, em primeiro lugar, foi uma grande surpresa, por isso chegou às manchetes de praticamente todos os grandes jornais, todas as grandes televisões do mundo. E elas dividiram essa cobertura em 3 pontos diferentes. Em primeiro lugar, uma cobertura econômica, como a Débora vinha comentando, sobre o impacto que isso teve, especialmente nas Big Techs americanas, as empresas de tecnologia e produtoras de microchips, que sofreram muito com isso pelas razões que ela colocou. Então, isso teve um grande impacto, esse $1 trilhão que essas empresas perderam no mercado de capitais. Segundo ponto foi a questão da tecnologia. Esses talvez estivessem acompanhando melhor a questão da DeepSeek, tivessem algum tipo de informação sobre o que os chineses estavam fazendo. E eles destacaram muito os aspectos que a Débora também comentou sobre como os chineses conseguiram fazer, apesar de todas as restrições sobre eles, como eles conseguiram desenvolver e manter esse código aberto para fazer um concorrente da inteligência artificial dos Estados Unidos. E o terceiro ponto, que é muito importante também, é a questão geopolítica e estratégica, que aí se relaciona à sua segunda pergunta. Porque qual é o problema geopolítico estratégico aqui, Elisa e Débora? Os Estados Unidos, antes, no governo do Joe Biden e agora mais ainda no governo do presidente Donald Trump, estão sendo protecionistas e isolacionistas. Eles estão tentando proteger, em especial, a sua indústria de tecnologia e, entre elas, a inteligência artificial. Por isso, por exemplo, eles não permitem a exportação de vários chips, vários semicondutores de ultíssima geração para a China e impedem que outros países também façam isso. A Holanda, por exemplo, tem esses microprocessadores muito avançados. Não podem mais exportar para a China por pressão dos americanos. A mesma coisa o Japão. E então isso, na visão da política americana, iria restringir o crescimento dessas empresas de tecnologia na China. Não funcionou. A DeepSeek mostrou que essa estratégia está furada. Os Estados Unidos vão ter que abraçar a competição. Não podem querer ser hegemônicos na base da canetada na questão da tecnologia. E a outra questão, Elisa, que tem relação com isso, o Donald Trump provavelmente também foi pego de surpresa, porque ele fez esse anúncio na semana passada, um anúncio bombástico, que os Estados Unidos teriam 500 bilhões de dólares para investir nessa área, capital privado das grandes empresas, uma notícia que ele tentou capitalizar politicamente, dizendo que os Estados Unidos estavam na frente dessa corrida tecnológica. Poucos dias depois, recebe essa notícia de que uma pequena empresa chinesa conseguiu fazer bem alguma coisa que as grandes empresas de tecnologia americanas precisam gastar esses bilhões e bilhões e bilhões para fazer da mesma forma. Então, foi, nesse sentido também, um problema para o Donald Trump. Agora, qual é a grande solução para isso, Elisa e a Débora, que conhece até mais do que eu sobre isso? Competição. A competição é muito boa para mim, para você, para os usuários. Então não adianta os Estados Unidos querer restringir a competição, especialmente os Estados Unidos, um país que sempre prezou a livre iniciativa, o livre comércio, a concorrência. A concorrência é boa e os chineses estão mostrando isso. Logo os chineses, que ironia, não?